A Estrela da Morte podia destruir um planeta, mas uma superarma imperial era capaz de queimar sistemas estelares inteiros, apesar de ser menor que a Millennium Falcon. Escondidas tanto no cânone quanto nas lendas, existem máquinas capazes de criar buracos negros, consumir mundos inteiros e até fabricar exércitos infinitos. Hoje vamos explorar todas as principais superarmas da história de Star Wars. A superarma mais infame da história galáctica se tornou o padrão para todas as outras desta lista. E essa arma é a Estrela da Morte. O planejamento da Estrela da Morte começou antes das Guerras Clônicas e foi atribuído aos Geonosianos. Quando concluída, a Estrela da Morte era uma estação do tamanho de uma lua, equipada com um super laser capaz de destruir planetas, alimentado por cristais Kyber, usados pelos Jedi em seus sabres de luz. Toda a doutrina imperial era sustentada pela presença da Estrela da Morte, com o Grão Moff Tarkin acreditando que o medo era muito mais eficaz do que qualquer ocupação militar de fato. Por isso, a estação foi projetada para tornar a resistência impossível. E caso algum planeta parecesse oferecer qualquer oposição à ordem imperial, ele seria rapidamente destruído. Isso foi comprovado na demonstração final da Estrela da Morte, quando ela aniquilou Alderaan, matando bilhões de civis inocentes da galáxia no processo. O que o Império não percebeu, no entanto, foi que essa ação, na verdade, fortaleceu o apoio à Aliança Rebelde e, em última análise, contribuiu para a queda do Império. Após vazamentos e falhas de projeto, os rebeldes descobriram uma fraqueza na Estrela da Morte e lançaram tudo contra a destruidora de planetas. Em órbita ao redor do gigantesco gigante gasoso Yavin, a Estrela da Morte pairava diante da desesperada Aliança Rebelde. Mas graças aos esforços de um jovem recruta chamado Luke Skywalker, ela foi finalmente destruída. O Império também construía uma segunda Estrela da Morte durante esses eventos, mantendo-a oculta sobre a lua florestal de Endor durante sua montagem. E embora o Império tenha sido ao menos cuidadoso o suficiente para colocar todo um campo de escudos ao redor de sua nova arma UR, eles ainda subestimaram os esforços da rebelião. E até mesmo o novo brinquedinho deles, o auge de todo o progresso imperial, foi destruído por dentro. Ao contrário de muitas das outras superarmas desta lista, a Forja Estelar não foi feita para destruir mundos diretamente. Em vez disso, era uma arma de produção infinita. Quão infinita é essa produção? Bem, com a Forja Estelar sua imaginação é o limite. Construída mais de 25 mil anos antes da Batalha de Yavin pelo Império Infinito Hakata, a Forja Estelar tirava seu poder de uma estrela próxima e era capaz de construir o que você quisesse, graças ao seu pequeno segredo sombrio. Sua energia era amplificada pelo lado sombrio da força. O resultado desse casamento profano de poder cósmico foi uma fábrica automatizada, capaz de produzir frotas inteiras de naves estelares, exércitos de droides, montanhas de armas e muito mais, sem necessidade de mão de obra ou recursos. Por causa de seu potencial bruto, Darth Revan a procurou para construir seu próprio Império Sith durante a Guerra Civil Jedi, e construiu uma nova armada que quase conquistou a República. Por causa de sua capacidade de repor perdas militares instantaneamente e de forma indefinida, sustentar guerras por toda a galáxia, se a Forja Estelar nunca tivesse sido encontrada e destruída pela República, o Império de Revan e Malak poderia muito bem ter governado para sempre. Agora, eu não sei qual era essa obsessão de Palpatine com lasers gigantes, mas quando ele construiu 2 Estrelas da Morte e uma arma chamada Canhão Galáctico, você tem que pensar que esse cara tinha uma fixação séria. O Canhão Galáctico foi introduzido na galáxia através da continuidade Legends, e foi uma das principais armas usadas por um Palpatine renascido do planeta Bis. Essa coisa tinha mais de 7.000 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de 7 destroyers estelares inteiros. Mas é a munição desse canhão que realmente era sua característica mais aterrorizante. Essa coisa lançava mísseis de hiperespaço, projéteis que podiam atravessar toda a galáxia e emergir diretamente no alvo antes de detonar. Agora, esse alvo poderia ser uma nave inimiga, claro, mas não seria uma super-arma de verdade se não pudesse devastar mundos inteiros. O canhão galáctico podia ficar oculto em um sistema desconhecido e atingir alvos a milhares de anos-luz. A forma suprema de ficar escondido no mato. Durante o conflito do Império Sombrio,
Palpatine usou o canhão galáctico para eliminar fortalezas controladas pela Nova República e espalhar o medo por toda a galáxia. Mas esse lançador de foguetes glorificado foi destruído por ninguém menos que R2-D2, não sozinho, é claro. R2 contou com a ajuda do gigantesco coraçado estelar Eclipse 2, que ele programou para colidir diretamente com o desajeitado e mal preparado canhão galáctico. A nave, conhecida como Estação Centerpoint, é mais antiga do que praticamente todas as civilizações galácticas e provavelmente é a estrutura artificial mais poderosa já criada. A enorme estação foi construída por uma raça conhecida como Calyx, 100 mil anos antes dos eventos da Batalha de Yavin, e foi influenciada pelos celestiais conhecidos como o Sol e a Filha. O propósito original da estação era criar sistemas estelares inteiros. Sim, como o sistema coreliano de onde Han Solo veio e de onde uma boa parte dos destroyers estelares imperiais saíram das linhas de montagem. Sim, criado em uma máquina. Ela era até capaz de mover planetas inteiros graças aos seus complexos de raio trator. Mas talvez seu papel mais famoso na história tenha sido prender uma entidade chamada Abelot. Essa criatura era como uma deusa da força dos pesadelos, alimentada pelo terror e movida pelo medo. Infelizmente, a estação apresentou uma falha e formou uma rachadura em um aglomerado de buracos negros que continha a criatura mortal, levando à sua fuga. Com o aumento das ambições, o Império buscou ampliar os efeitos da Estrela da Morte e passou a explorar planetas inteiros com mineração predatória. Um desses planetas era Ilum, o planeta que os Jedi costumavam visitar para coletar os cristais de seus sabres de luz. Mas depois que o Império foi desmantelado e reestruturado como a Primeira Ordem, eles retornaram ao planeta de gelo para transformá-lo em uma super-arma. A Base Starkiller extraía a energia de estrelas inteiras e a convertia em um feixe de laser devastador que podia atingir alvos em toda a galáxia, e não apenas um alvo por vez. Não, planetas individuais de sistemas estelares inteiros podiam ser alvejados e dizimados de uma só vez. Seu primeiro, e admitidamente único ataque, destruiu o sistema rosniano, eliminando o governo da Nova República em questão de segundos, alterando para sempre o equilíbrio de poder na galáxia. O Império lembra o Dr. Doofenshmirtz de Phineas e Ferb. Sempre coloca um botão de autodestruição em suas superarmas, fazendo tudo explodir sem dificuldade. Quem sabe um dia aprendam. Os devastadores de mundos eram enormes máquinas autossustentáveis que viajavam entre os planetas para consumir tudo o que tocavam e produzir maquinaria imperial. Após o renascimento de Palpatine em Bes, ele queria garantir a força militar imperial, e para isso precisava de 3 elementos básicos: armas de terror, naves capitais e enxames de caças estelares, além de instalações industriais para manter a máquina de guerra imperial funcionando. Para isso, ele desenvolveu os devastadores de mundos. Eles usavam fornalhas moleculares para consumir matérias-primas e convertê-las em energia, que podia ser direcionada para fabricar, bem, qualquer coisa. A produção dessas fornalhas era tão massiva que alimentava escudos impenetráveis ao redor das naves, transformando-as em estações imparáveis. Elas até cresciam. Os devastadores de mundos criavam materiais para aprimorar e ampliar a máquina, cuja maior versão atingiu mais de 3.000 metros de comprimento e 1.500 de altura. Um devastador de mundos podia rapidamente criar sua própria frota de batalha. Mas, caso fosse pego de surpresa, seu armamento de 125 turbolasers pesados e 80 lançadores de torpedos de prótons geralmente era suficiente para repelir qualquer ataque. Além disso, eles podiam fabricar mais armas e munição quando necessário. Batizada em homenagem ao grão Moff Tarkin, esta estação experimental foi uma tentativa de criar outra arma semelhante à Estrela da Morte. Bem original. Isso aumenta nosso contador de Estrelas da Morte para 4. Ela tinha um prato de energia poderoso igual ao anterior, capaz de destruir planetas. Mas o que essa estação tinha de diferente das outras era o sistema de camuflagem. O grande almirante Martil Bat usou cristais de Stygium, que ele minerou usando o Tarkin e empregou em matrizes de camuflagem experimentais que desenvolveu para o projeto TIE Phantom. Infelizmente, o Tarkin não durou muito, pois foi sabotado por ninguém menos que a princesa Leia Organa,
que reconfigurou o mecanismo de disparo para inverter e atirar contra si mesmo na próxima vez em que fosse usado. O olho de Palpatine certamente foi uma das super-armas mais únicas desta lista. Já falamos sobre armas embutidas em planetas, mas esta foi construída dentro de um asteroide. Essa nave foi a primeira super-arma funcional criada pelo Império Galáctico para destruir o planeta Belsavis, e tinha a classificação de Lua de Batalha. Ela era fortemente armada e podia transformar a superfície de um planeta em uma piscina de lava. Agora, vamos adivinhar qual é a arma principal dessa super-arma. Se você chutou um super laser no estilo Estrela da Morte, acertou. Isso eleva nosso contador para 5. Acredite se quiser, essa nave gigantesca era completamente autônomo e controlado por uma inteligência artificial. Infelizmente, essa IA não conseguiu evitar que a nave fosse destruída acima de Belsavis, mas ela realmente tentou. O Sabre Negro, e não é o Sabre de Luz Mandaloriano, era uma super-arma construída pelo Senhor do Crime Durga. O Hutt, que queria usá-la para manter planetas inteiros como reféns e espalhar a influência dos Hutts pela galáxia, como se já não fossem infames o bastante. Esta estação de batalha foi projetada após a segunda Estrela da Morte, mas sem todo o enchimento desnecessário e o formato esférico, mantendo apenas o super laser central envolto em uma carcaça cilíndrica de Durasteel, que lembrava o formato de um sabre de luz, por isso recebeu o nome de Sabre Negro. Esta estação colossal ficou no campo de asteroides de Hoth enquanto era construída, mas a Nova República ficou sabendo da super-arma de Durga e rastreou seu iate até o local de construção. A partir daí, uma equipe de comandos sabotou a arma e a deixou à deriva no espaço até que outra frota pudesse chegar para destruí-la. Quando Wedge Antilles chegou para resgatar o agora capturado general Krix Madine e destruir o Sabre Negro, o Hutt fugiu para mais fundo no campo de asteroides e acabou ficando preso. Durga tentou usar os super lasers da estação para abrir caminho, mas as armas falharam e o Sabre Negro foi esmagado pelos asteroides, com Durga sendo capturado por Antilles e suas forças, posteriormente executado por crimes de guerra. Os Sansan Razors eram máquinas usadas pelo ressurgente Império Sith durante a era da Guerra Fria da Velha República. Eles podiam cercar uma estrela inteira e funcionavam drenando sua energia, de forma semelhante ao funcionamento da Forja Estelar e da base Starkiller. Usando motores especializados e fábricas internas, os Sansan Razors podiam fornecer uma quantidade imensa de recursos para os Sith, maior até do que a extração total de recursos de mundos inteiros. Essa energia era tão abundante que um único Sansan Razor poderia abastecer uma civilização inteira, e permitiu que os Sith criassem armas e naves em abundância, algumas das quais eram consideradas super-armas por si só. O Imortal, a Mão do Imperador e o Silenciador não deve ser confundido com o Sun Razor. O Destruidor de Sóis não era tão grande quanto algo como a Estrela da Morte, ou qualquer um dos enormes couraçados usados pelo Império Galáctico. Mas era uma nave estelar que realmente tinha um poder de fogo impressionante, tanto que podia até desencadear supernovas inteiras na estrela principal de um sistema. Daí o nome, Sun Crusher. Suas armas principais eram torpedos de ressonância elétrica e, embora sim fossem eficazes contra naves estelares, mostravam-se mortais caso seus pilotos quisessem apagar um sistema estelar da face da galáxia. Se lançados na estrela do sistema, eles penetravam no núcleo estelar e o desestabilizavam, fazendo com que a estrela entrasse em supernova e aniquilasse toda a vida na área. O que poderia tornar essa nave ainda mais mortal? Talvez se ela fosse indestrutível. Espere, ela era. Pois é, tá aí. Ela era revestida com armadura cristalina quântica, um material tão resistente que podia repelir disparos de turbolasers inimigos e até atravessar naves inteiras, como fez certa vez com um destroyer estelar imperial. A única forma de destruir essa nave seria voando com ela em um buraco negro. Ela foi levada para um buraco negro e destruída. Os destroyers estelares Super Eclipse foram uma adição única ao arsenal de Palpatine. Com mais de 17 quilômetros de comprimento, a Eclipse tinha uma estrutura quase típica de um destroyer estelar, mas possuía o poder destrutivo de, você adivinhou, a Estrela da Morte.
Os engenheiros imperiais instalaram um super laser axial diretamente na imensa nave de guerra, que podia atravessar um escudo planetário e rachar continentes como se fossem ovos. Foram criados 2 destroyers Eclipse, o Eclipse 1 e o Eclipse 2. A primeira foi a nave principal do Imperador Palpatine na Era do Império Sombrio. Ambos foram feitos para revolucionar a guerra naval, com o casco projetado para refletir antigos navios de guerra oceânicos. A Eclipse 2 tinha mais motores, com uma ponte de comando diretamente acima de seu super laser, algo que faltava na Eclipse Pur. A Eclipse também possuía uma blindagem incrivelmente resistente, suficiente para abalroar naves inimigas sem preocupação. Infelizmente, a primeira Eclipse foi perdida no espaço, e a Eclipse 2 foi destruída por R2-D2 quando foi guiada diretamente para o canhão galáctico. Só houve uma super arma construída pela Confederação dos Sistemas Independentes, que foi o cruzador pesado classe Subjugator, do qual só existia um exemplar, o Malevolência. Comandado pelo General Grievous durante as Guerras Clônicas, seu enorme canhão de íons podia desativar frotas inteiras da República, sobrecarregando seus sistemas elétricos. Isso derrubava seus escudos, inutilizava seus reatores, desligava seus motores e os deixava completamente vulneráveis à enxurrada de disparos de laser vindos do gigantesco cruzador de batalha. Mais de 500 canhões principais despejavam fogo infernal sobre as naves da República desativadas, demolindo-as sem resistência. Apesar de menos dramática que armas destruidoras de planetas, ainda assim dava aos separatistas meios para romper as linhas da República. Quem garante que esses canhões de íons não possam ser usados contra um planeta? A Malevolência teve um fim trágico nas mãos de Anakin Skywalker, depois que seu sistema de navegação a forçou a executar uma manobra holográfica direto em uma lua próxima. O Super Destroyer Estelar classe Soberano era uma nave que media mais de 15 mil metros de comprimento. E assim como seu primo, o Eclipse, ele também possuía um super laser axial. Essa arma também contava com uma variedade de canhões de íons e projetores de raio trator para complementar suas baterias de turbolasers, e até incluía projetores de poço de gravidade, como os usados nos cruzadores classe Interdictor. Infelizmente, o Soberano nunca chegou a ver muita ação antes de ser recuperado pela rebelião durante sua construção sobre Bespin. Cientistas imperiais estavam trabalhando arduamente para miniaturizar a tecnologia da Estrela da Morte e instalá-la em um Star Destroyer. E acredite se quiser, eles conseguiram e apelidaram essa monstruosidade de Super Destroyer Estelar com super laser. Bem criativo, não é? Essa arma permitia que os Star Destroyers destruíssem pequenas luas e partissem continentes inteiros ao meio. Infelizmente, o primeiro destroyer de teste, chamado Conqueror, foi destruído acima de Mustafar. Palpatine mais tarde aperfeiçoou a ideia do super laser no que foi chamado de Destroyer classe Zeistin. Foi a resposta final do Imperador para as fraquezas da Estrela da Morte, e concentrou seu poder em um único canhão super laser montado na parte ventral da nave estelar. Agora, ao invés de uma lua com até 200 km de diâmetro que os destroyers com super laser destruíam, os destroyers Zeistin podiam obliterar planetas em segundos. E com milhares em sua frota, Palpatine estava pronto para destruir uma galáxia inteira. Se ao menos a Resistência não tivesse aparecido na porta de Exegol para arruinar seus planos pela 5ª vez. O Destroyer Estelar classe Onager. O Destroyer foi apelidado de Quebra-Cercos Imperial pela Aliança Rebelde, e era tanto uma nave capital rara quanto uma superarma mortal empregada pelo Império Galáctico, com seu principal objetivo sendo destruir redutos rebeldes. O armamento principal da classe Onager era composto por 2 supercanhões turbolaser de feixe, composto de curto alcance, ou 2 canhões de bombardeio orbital de partículas. Aparentemente, essas armas eram alimentadas por cristais Kyber, o que tornava até mesmo os turbolasers do Onager capazes de destruir montanhas. Os canhões de partículas podiam disparar em conjunto, enquanto os turbolasers de feixe podiam ser disparados simultaneamente para um efeito massivo, sendo considerados algumas das armas mais devastadoras do Império. Essa nave também podia ser usada contra frotas para eliminar alvos pesados de uma só vez,
destruindo imediatamente até mesmo a nave inimiga mais perigosa. Mas, novamente, assim como tudo o que o Império faz, um ataque concentrado à arma principal causa uma falha catastrófica nos sistemas da nave, inutilizando-a e destruindo-a. O gerador de sombra de massa é um dispositivo que explora todas as peculiaridades da física hiperespacial presentes em todo o universo de Star Wars. O reator que alimentava o gerador de sombra de massa existia tanto no espaço real quanto no hiperespaço simultaneamente. Essa presença permitia que ele acessasse a energia da sombra de massa de um planeta e a liberasse como uma onda gravitacional perigosamente poderosa. A primeira vez que um gerador de sombra de massa foi usado, ele foi instalado pela República em Malachor V no final das Guerras Mandalorianas. O resultado? Bem, Malachor V foi reduzido a uma carcaça de carvão e qualquer coisa na superfície foi evaporada, exceto pelas feras da tempestade que passaram a habitar o planeta depois disso. E quase tudo em órbita que foi pego na explosão foi subsequentemente desintegrado, e acredita-se que o núcleo do planeta tenha sido completamente destruído. Estação Martelo era uma estação de batalha da República projetada para fornecer poder de fogo avassalador contra frotas inimigas e quaisquer mundos superfortificados controlados pelo Império Sith durante a Grande Guerra Galáctica. Ela foi projetada e construída dentro de um asteroide, de forma semelhante ao olho de Palpatine, e continha um hangar principal, trincheiras de mineração e cavernas profundas. Apesar de parecer um bunker, o local tinha um poder de fogo impressionante. A seção 0 da estação possuía um canhão de gravidade. Você pode perguntar, o que é um canhão de gravidade? Imagine uma máquina de arremesso de beisebol, mas em vez de lançar bolas a 50 km por hora, essa coisa arremessa asteroides na velocidade de um raio contra seus alvos. Você só precisa mirar, alinhar o cano e dizer, tá vendo aquilo ali? Não quero mais você. E o canhão gravitacional lança uma enorme rocha espacial contra o casco da nave inimiga. Lembra o que aconteceu com os dinossauros? Definitivamente algo que é possível graças à Estação Martelo. Outra superarma construída pelo Império Sith durante a época da Guerra Fria Galáctica foi o Silenciador. Esse era um canhão de feixe construído sobre a estrutura de um couraçado classe Harrower. Foi necessário remover os mecanismos do hangar principal da nave para instalar o aparato do Mega Laser em seu lugar. O que o silenciador fazia? Pense nele como uma borracha mágica. Num momento você vê algo que não quer, aperta um grande botão vermelho e não vê mais aquilo. Esse canhão gigantesco destruía frotas inteiras, transformando-as em estilhaços de sucata flutuante, explodidas em um clarão de luz ofuscante. Os Hutt nunca foram bons em dar nomes às coisas, mas trocador de planos com certeza supera tudo. Essa superarma era, na prática, um conjunto de canhões eletromagnéticos construídos pelo antigo Império Hutt durante uma guerra civil, 15 mil anos antes da Batalha de Yavin. Assim como a Estação Martelo, essas armas podiam acelerar rochas espaciais a velocidades capazes de partir planetas inteiros ao meio. Por que usar um super laser gigantesco se uma pedra enorme resolve o problema? O Ceifador Sombrio era uma arma temida acima de tudo pelos Jedi. Construído pelos Sith durante a Grande Guerra do Hiperespaço, o Ceifador Sombrio usava um dispositivo secundário chamado Colheitadeira da Força para funcionar, caso isso dê alguma indicação do que essa máquina faz. Este dispositivo elimina tudo ao alcance, drenando energia da força. E como todo ser vivo na galáxia precisava da força para viver, uma vez que sua energia da força era drenada, eles caíam como cascas sem vida. A energia deles era concentrada em feixes que podiam causar ainda mais dano a alvos à distância. O ceifador tinha turbo-lasers, Deus me livre, caso drenar a energia da força de tudo que estivesse por perto não bastasse. A única coisa imune aos efeitos do ceifador sombrio eram indivíduos vivos chamados feridas na força, sendo Darth Nihilus e Mitra Surik dois dos exemplos mais conhecidos. Para destruir o ceifador, um antigo cavaleiro Jedi chamado Ulic Qel-Droma ensinou aos Jedi como resistir aos seus efeitos, aproveitando a força ao seu redor. Isso foi importante porque Ulic levou esse conhecimento para o túmulo, e ele foi recuperado por Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas, quando a ameaça do mecanismo de colheita da força se tornou uma realidade mais uma vez.
Skywalker usou os ensinamentos de Kel Droma para sobrepujar a arma e destruí-la de uma vez por todas. O Desolador foi criado pelo ressurgente Império Sith um milênio antes da Batalha de Yavin, como uma ferramenta de vingança. Ele foi criado com base em conceitos de super-armas anteriores, incluindo o tambor de choque, que abordaremos em breve. Esses projetos permitiram que o Desolador ionizasse a atmosfera de um planeta, quase como se estivesse incendiando o céu. Mas apesar da absurda capacidade destrutiva dessa arma, ela exigia uma quantidade enorme de energia para ser usada, o que acabou sendo sua ruína. A energia negra, necessária para alimentar a arma, conhecida como quintessência, precisava de um oscilador térmico para ser contida, o que o Corpo de Caças da República explorou de forma semelhante à maneira como a Resistência destruiu a base Starkiller. Já falamos sobre o gerador de sombra de massa, que causou o colapso do planeta Malachor V em Legends, mas no cânone, a destruição de Malachor aconteceu através da ativação de um antigo templo Sith. Veja, esse planeta foi o local de uma grande flagelo, um confronto entre antigos Jedi e Sith, no qual uma super-arma gigantesca, um antigo templo Sith, foi ativado. O que aconteceu quando ela disparou? Bem, foi um desastre terrível. A arma não foi usada como previsto e disparou incorretamente, petrificando todos os seres vivos de todo o planeta e deixando Malachor como uma terra devastada, coberta de cinzas, povoada por cadáveres e sabres de luz mal funcionando. Os portões do infinito não eram armas tradicionais e, em vez disso, tinham potencial para destruição em massa graças à sua habilidade. Construídos por uma civilização antiga conhecida como Quai, esses portais permitiam aos usuários viajar instantaneamente por enormes distâncias galácticas. Sim, acredite ou não, o teletransporte em Star Wars existia antes das viagens pelo hiperespaço, mas os segredos dos portões do infinito se perderam com o tempo e nunca puderam ser replicados. Agora, como literalmente qualquer coisa podia ser trazida por esses portais, é bem possível que, embora fossem principalmente Qua e Hakata passando por eles também pudessem facilmente transportar bombas, naves de guerra e outras entidades destrutivas por eles. A turbina cósmica era mais um dispositivo imenso capaz de manipular a gravidade em uma escala absurda, e era um conjunto de máquinas localizado no sistema Valtar. Agora vou te dar 4 opções de quem criou essa máquina maligna. 1. Os Hutt. 2. Os Celestiais. 3. Os Hakata, ou 4, os Sith. Se você chutou os Celestiais, acertou em cheio. A turbina cósmica podia manipular a gravidade em uma escala tão massiva que conseguia gerar buracos de minhoca no hiperespaço. Então, não é de se surpreender que, quando um grupo de Jedi das Trevas encontrou o dispositivo flutuando no sistema Valtar, eles tentaram usá-lo para eliminar seus adversários Jedi. Infelizmente, para esses usuários do lado sombrio, eles não compreenderam totalmente o poder da estação e acabaram destruindo todo o sistema planetário. O Império Sith construiu um dispositivo conhecido como tambor de choque mais de 3.000 anos antes da Batalha de Yavin. Quando foi colocado na superfície do planeta, o tambor emitia ondas ultrassônicas. Então, ao longo de horas ou dias, as ondas aumentavam de intensidade até que continentes inteiros tremiam. Se um tambor de choque fosse deixado sem supervisão, um mundo seria efetivamente destruído. Uma esfera de torpedo é uma plataforma de cerco orbital com quase 2.000 quilômetros de diâmetro, sendo cada esfera de torpedo equipada com 125 conjuntos de tubos de torpedo de prótons. Quando esses torpedos eram disparados em rápida sucessão, uma esfera podia devastar alvos na superfície e naves capitais, causando destruição em qualquer batalha em que aparecessem. Centenas de esferas de torpedo foram construídas antes da queda do Império, quando grande parte de sua produção foi interrompida, e apenas alguns oficiais imperiais de alta patente tinham o comando delas, incluindo nomes como o Grão-Almirante Danita Peta. O Identificador Visual Eletromagnético, ou VEI para abreviar, era uma série de satélites que eram posicionados em órbita acima de um planeta-alvo. Agora, eles não destruíam o planeta de uma vez. Basicamente, eles pegaram uma granada de luz e som e aumentaram ela em uma escala gigantesca. Ele amplificava a luz por toda a superfície do planeta,
causando efeitos de cegueira e queimaduras na população. Tinha até a capacidade de ferver e evaporar oceanos inteiros. Imagine isso sendo usado em Moncala ou Manã. Caramba! Enquanto o Vei cegava um planeta em um cenário infernal de luz solar, o manto noturno orbital fazia exatamente o oposto. Ainda usando uma série de satélites, ele intercepta toda a luz visível e outros comprimentos de onda eletromagnéticos que chegam, mergulhando o mundo em uma noite eterna e diminuindo a temperatura do núcleo do planeta nesse processo. Além de fazer com que você não consiga enxergar nada por causa da escuridão, isso também leva a acúmulos catastróficos de gelo, colapso da agricultura, fome total e muito mais. Infelizmente, o sistema de satélites tinha uma falha grave. Se um satélite caísse, todo o sistema entrava em colapso. Algo que o Ed Antilles sugere que já foi feito em muitas ocasiões usando apenas um único caça estelar X-Wing. O deslocador de fase de crosta metálica, ou MCPS para abreviar, projeta um campo de energia que enfraquece as ligações moleculares de um alvo. Mesmo algo tão resistente quanto uma placa de dura-aço fica cheio de milhares de rachaduras. Então, por fora, parece perfeitamente normal. Mas se isso fosse usado no casco de uma nave espacial, a nave inteira seria despressurizada. Isso desencadearia uma perda catastrófica de integridade estrutural e, eventualmente, liberaria a atmosfera da nave para o espaço. Embora o MCPS tenha sido criado para enfrentar naves capitais e cruzadores leves, nada impede que seja ampliado para escala planetária. A bomba mental Sith é, na verdade, um ritual devastador de poder da força. Para funcionar, ela aprisiona as almas de todos que criam a abominação em sua esfera giratória e radiante e, uma vez ativada, destrói os corpos de todos dentro do seu alcance, incluindo aqueles que a invocaram. A bomba se alimenta do medo, da raiva e do tormento dos Sith que realizam o ritual, tornando o orbe resultante uma anomalia autossustentável. Seu poder destrutivo elimina toda a matéria orgânica em seu caminho. Na verdade, Darth Bane entregou o ritual da bomba mental ao seu mestre, sabendo que a antiga Irmandade das Trevas seria consumida por seu poder, deixando Bane como único governante dos Sith como resultado. Por fim, havia o Omega Frost da corporação Tash, uma arma que usa duas torres condutoras para projetar mais um campo de energia por milhares de quilômetros. Mas desta vez, em vez de quebrar moléculas, ela deixa tudo realmente gelado. Qualquer coisa dentro do campo é imediatamente congelada instantaneamente e as moléculas se aproximam da temperatura do zero absoluto. Você poderia simplesmente chamar essa superarma do que ela realmente é, um raio congelante. E embora o supercongelamento não pareça causar tanto dano, na realidade, ele destruiria a maioria dos veículos e estruturas instantaneamente e causaria morte imediata a qualquer ser vivo em um planeta. Animal, planta ou qualquer outro ser vivo. Mas será que deixamos de fora alguma superarma que você conhece? Conte pra gente nos comentários.